Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. É uma honra e uma alegria retornar a esta casa espírita cristã para compartilharmos aprendizagens. Há uma narrativa na filosofia grega muito interessante para a nossa reflexão a respeito do tema proposto para a noite de hoje, a fé libertadora. No livro A República de Platão, o filósofo anotou um diálogo que Sócrates tivera com Glauco. Evidentemente, o livro trata de questões de governos e de justiça. Mas nós faremos uma analogia a fim de que entendamos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. E diz Platão que Sócrates falou a Glauco: imagine homens que desde a infância encontravam-se amarrados no fundo de uma caverna. Eles tinham braços, pernas e pescoço amarrados. Eles não podiam se movimentar. Eles só podiam olhar para o fundo da caverna. Agora, pense que atrás destes homens que estavam amarrados desde a infância, havia um tapume, uma espécie de parede igual à utilizada em teatro de fantoche. E entre aquela parede e a saída da caverna havia uma fogueira. Algumas pessoas entravam na caverna e passavam entre a fogueira e o tapume e carregavam com elas estandartes. E esses estandartes, eles eram compostos por objetos, animais, pessoas, e elas conversavam entre elas. E os homens que estavam amarrados no fundo da caverna viam apenas as sombras projetadas na parede da mesma. E eles presumiam que aquelas sombras e aqueles sussurros que ouviam fosse a representatividade do mundo em que eles viviam. E os homens passavam entre o tapume e a fogueira que projetava as sombras no fundo da caverna. Certo dia, um destes homens conseguiu desvencilhar-se das correntes e, libertando-se com muito esforço, ele saiu da caverna, chegou fora dela e, como a luz da natureza o ofuscava, ele nada enxergava, até que, acostumando-se com a claridade, ele conseguiu aos poucos vislumbrar a natureza, as árvores, o céu, os pássaros, as flores, tudo à sua volta. E ele pensou: vou voltar e contar aos meus amigos que estão amarrados no fundo da caverna desde a infância. Mas poderão considerar-me um louco e até matar-me. Fazendo aí uma referência ao que acontecera com o próprio filósofo, que depois foi condenado a beber cicuta. E é interessante, mas no estudo da alegoria da caverna, aquela claridade que o homem que saíra dos seus grilhões representa o bem, mas nós ousamos dizer que representa a verdade.
E é interessante, mas como eles estavam amarrados desde a infância, façamos aqui uma reflexão a respeito do nosso começo enquanto espíritos simples e ignorantes. Não poderiam essas correntes representarem o mal em que nos comprazíamos, e muitas vezes este mal nada mais é do que a manifestação da própria ignorância? E aqueles homens ali não poderiam representar as muitas personalidades por nós vivenciadas nas existências pregressas? Não poderiam representar essas correntes, todos os sentimentos que consideramos sórdidos, inferiores, infelizes, que muitas vezes, na tessitura do destino, são eles os responsáveis pela nossa desdita ou pela nossa felicidade? Não seriam essas correntes, os atavismos, muitas vezes eles, inerentes aos sentimentos que nós cultivamos ao longo do tempo? E por que, naquelas sombras projetadas no fundo da caverna, nós não poderíamos ali percebermos as sombras que trazemos conosco? Que me permitam os estudiosos das ciências psicológicas. Não seriam essas sombras aquelas tendências malogradas que nós, por muitas e muitas vezes, fortalecemos através de recidivas, quando nós nos permitimos a vivenciarmos reflexos condicionados, quando nós deveríamos ter firmeza de propósitos e lutarmos contra, utilizando-nos de um recurso que o próprio Senhor Jesus nos trouxe, que é o seu Evangelho. Porque os recursos consubstanciais do Evangelho de Jesus representam aquele sol, a verdade libertadora. Muitos irmãos nossos dizem: eu tenho fé em Deus, mas diante do primeiro sofrimento, da primeira aflição, da primeira decepção, fala: onde está Deus que não ouve as minhas orações? O que Deus quer de mim que até agora não atendeu às minhas preces? Como se Deus fosse seu lacaio, como se Deus fosse seu serviçal, como se Deus fosse um capacho e que estivesse sempre pronto a atendê-lo, esquecendo-se de que Deus é causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Perguntará primeiro a si mesmo: o que eu fiz a mim e ao próximo para merecer as consequências dos meus erros? É interessante, mas o espírito de André Luiz fala que todo suor, toda subida requer suor e disciplina. Aquele homem que saiu do fundo da caverna, ele teve que se esforçar para libertar-se. E nós precisamos esforçar-nos a cada dia para libertar-nos do eu inferior, que faz com que nós fiquemos neste ciclo de reencarnações probatórias e expiatórias. Abrindo um parêntese, Emmanuel nos traz o entendimento sobre provação e expiação. Registre-se: provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, meus irmãos, todos nós estamos em provações, mas nem todos nós estamos expiando. Todos nós estamos sujeitos às provas da vida, mas nem todos nós estamos expiando erros que nós praticamos. E quando é que nós nos libertaremos deste ciclo de reencarnações em condições de que nós sempre vamos nos defrontar com as nossas más tendências, com os reflexos inferiores de nós mesmos?
Aqueles homens que estavam ali, amarrados no fundo da caverna, são as nossas personalidades. Ontem, nós éramos aqueles invejosos, aqueles que ficavam felizes com o sofrimento do outro. Mas uma vez conscientizados dos nossos deveres, já não ficamos felizes mais com o sofrimento dos nossos semelhantes. Outro dia, alguém, em um momento de descuido, pois se diz cristã e espiritista, comentou por infelicidade que o Divino Mestre Jesus errou. Evidentemente, para que alguém possa fazer uma assertiva desta natureza, trata-se de um equívoco. Trata-se de alguém que teve notícias do amado Mestre, mas não estudou os seus ensinamentos. Não refletiu a essência da sua mensagem divina, que é libertadora. Fé. E aí, reportamos a origem da palavra. Não é acreditar. Fé é confiança. Confiança. Quando nós falamos temos fé, quer dizer que nós confiamos. Ninguém aqui tem controle nesse exato momento dos batimentos cardíacos, dos movimentos das vísceras, da separação dos alimentos nas células. Ninguém aqui tem controle dos órgãos internos que estão trabalhando no escuro. Ninguém aqui tem esse controle. E todos confiamos que o nosso organismo está trabalhando. Isso é fé. E o nosso amado Mestre Jesus, antes que algum desavisado possa dizer que ele tem errado, permitam que nós façamos uma análise muito superficial do que vem a ser a perfeição de Jesus, que segundo Emmanuel, se perde nas noites incontáveis dos séculos. Antes mesmo que o mundo existisse, Jesus já era perfeito. Deus é o único que tem o saber infinito. E os seus desígnios são insondáveis até mesmo para as entidades arcangélicas. As entidades arcangélicas só sabem dos desígnios do Criador quando ele emana. E quando ele emana, transcende eles, por ser inteligências altamente evoluídas, plasmam os seus desígnios. Quando Deus tem intenção, a sua intenção é assimilada pelas entidades arcangélicas e elas traduzem isso através da vida universal, com todas as suas infinitas diversidades. E o nosso amado Mestre Jesus, imaginemos que ele, no momento da eternidade, aproximando-se da majestade suprema que chamamos de Deus, ele, um espírito realizado, perfeito, feliz, que olhou misericordiosamente para os espíritos da terra, ignorantes, sofredores, infelizes, ele que teve o desejo de compartilhar as alegrias do seu reino de luz eterna diante do Pai de amor, pensando nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nas correntes que nos prendem ao sofrimento e à dor. Imaginemos que ele tenha falado ao Pai: Pai, eu sou feliz convosco na eternidade. Peço-lhe encarecidamente, permita-me, Senhor, descer ao mundo que criastes. Permita-me, Pai,
ensinar aos meus irmãos mais jovens o caminho da felicidade eterna. Permita-me, Pai, ensinar-lhes o que é o amor. Permita-me, Pai, ensinar-lhes a verdade que liberta. E o Pai, de infinito amor, sabendo que aquele filho não precisava mais envergar a matéria grosseira, pois ele já era um espírito que conquistara a comunhão perfeita com o Senhor, o Pai, soberano, infinito amor, permitiu que este filho, que já havia galgado todos os graus da evolução, pudesse descer ao mundo. E assim ele o fez. Mas a sua descida foi o supremo sacrifício para um espírito que já perdera todos os vínculos com a matéria por nós conhecida e imaginada. A sua descida, a formação do seu próprio corpo espiritual foi um sacrifício supremo. Não foi a morte do Senhor na cruz o sacrifício maior, mas sim a sua descida. Como disse certo espírito, era como se encerrasse o sol numa caixa de chumbo. Tamanha sua luz. E ele, antes que se materializasse neste mundo através do nascimento de uma mulher, que aprendemos a amar e reverenciar, ele enviou durante 700 anos mensageiros, dizendo que ele viria, que ele estava próximo de chegar a este mundo e ensinar o caminho que leva a Deus. Mas, depois destes 7 séculos, quando ele veio, não tinha lugar para se hospedar. Então, ele nasceu numa manjedoura, dando-nos a primeira lição, a qual nós devemos refletir e esforçar-nos para vivenciarmos a humildade. Pois ele poderia nascer no palácio mais rico do planeta Terra, no entanto, preferiu nascer na manjedoura, entre todos os elementos da natureza. O amado Mestre Jesus apequenou-se. E é interessante, muitas vezes, quando nós ouvimos alguém dizer: nossa, mas eu tenho uma missão neste mundo, mas que missão será essa? Acreditando-se que talvez ficará em evidência nas mídias sociais, nos jornais, perante o público será visto e ovacionado, será uma pessoa renomada, quando na verdade, quem cuidou do pequeno Jesus? Uma mãe e um pai, Maria e José. Vejam que a missão do Salvador, do Senhor do mundo, de um engenheiro sideral, porque ele foi o Espírito que arquitetou o planeta Terra, o Cristo de Deus, em um determinado momento da sua existência, depois de materializar-se neste planeta pelas vias naturais, ele estava sob a proteção de um homem e de uma mulher. A missão de Maria, mãe de José, pai. E é interessante que Emmanuel diz que no silêncio de José, Deus falava conosco. E Maria era uma mulher, um espírito de tamanha elevação que ela foi considerada a maior de todas as mulheres na terra em termos de elevação espiritual para receber aquele espírito como filho. Mas que não nos equivoquemos, que não nos enganemos, que por mais que o Senhor estivesse naquela condição, em hipótese alguma, os espíritos superiores o deixaram entregue às suas aparentes limitações. Nosso amado Mestre Jesus
Ele, no seu desenvolvimento físico, ele estava trabalhando para Deus. Pois para quem teve oportunidade de ver o Novo Testamento, aos 12 anos de idade, ele estava no templo conversando com os doutores da lei. E quem o ensinara? Sua mãe ficava preocupada. Seu pai, às vezes desalentado, mas depois entenderam que ele viera da parte de Deus para ensinar a verdade à humanidade. É o Salvador tão esperado. Mas como o próprio anjo dissera a Maria, ele também seria incompreendido. E o amado Mestre Jesus, ele veio, ensinou-nos qual o caminho a ser percorrido. E ele que havia semeado ao longo dos milênios, através dos seus mensageiros, ele também esperava encontrar frutos daqueles que se diziam seguidores dos ensinamentos de Deus. Permitam-me ler uma parábola muito interessante para a nossa reflexão, porque Jesus, ele espera que nós tenhamos frutos. E é interessante, mas ele faz uma comparação entre sementes, árvores e frutos. Quando Jesus falou da fé, comparando-a à semente de mostarda, ele disse que a semente de mostarda é a menor das sementes, mas uma vez plantada, germinada, se torna uma árvore tão alta que os pássaros do céu fazem ninhos em seus caminhos. No crescendo, como está a nossa fé? Porque ele disse que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaríamos os montes. E os profetas, eles ensinavam encenando. Eles dramatizavam as mensagens. Além da palavra, eles também interpretavam as suas mensagens com gestos. E o nosso amado Mestre Jesus não perdia a oportunidade de ensinar aos seus discípulos as suas verdades eternas. Ai de quem achar que o Evangelho está superado. Se alguém lhe perguntar qual é a boa nova do Espiritismo, pegue o Evangelho e fale, está aqui o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Quem disser Allan Kardec está superado, peça-lhe que participe dos estudos sistematizados da doutrina espírita e vai ver que Kardec nunca esteve tão atualizado. E Jesus, que sabia o que era necessário a todos aqueles que o seguiam, utilizava-se de uma linguagem singela, apropriada ao entendimento daqueles nossos irmãos. Mas como o próprio irmão se refere às parábolas, são sementes divinas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E diz aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14 e versículos 20 e 23. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. É interessante, abrindo um parênteses, era mês de abril. No mês de abril não tem figos. Figos dão no final do mês de maio. E Jesus, o Senhor da natureza, sabia muito bem que não encontraria figos ali, exceto aqueles que nasceriam antes do tempo, as chamadas frutas temporãs, as frutas que nascem fora do tempo. Mas Jesus viu que a figueira estava cheia de folhas, mas não havia frutos. Mas também
corroborando o que dissera. Não era tempo de filhos. E ele diz: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele verá cumprir assim. Tem alguém que queira brincar com a fé? Se falar para uma pedra que estiver no seu caminho, havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Pedra, sai daí, por favor. Vai ficar falando o dia todo e a pedra vai continuar ali. Ela não vai levantar. Porque nós entendemos que esta pedra, esta montanha, simboliza as nossas dificuldades, as nossas limitações, aquilo que trazemos conosco, que por nós mesmos, devido ao livre-arbítrio, nós escolhemos no nosso destino. E é interessante, mas sempre que nós analisamos esta questão da fé, nós às vezes pensamos assim: eu estou doente, eu vou mentalizar, vou fazer uma prece e vou ficar curado. Mas é uma infecção. E é uma infecção que, se você não cuidar, ela pode generalizar-se. E você pode ter o seu corpo totalmente prejudicado, ao ponto de levá-lo à morte. Não, mas eu tenho fé. Vou orar e vou ficar curado. Mas, será que é isso mesmo? Será que a fé não é você ir ao médico, ele vai pedir os exames, vai prescrever uma medicação e você vai usá-la? Não seria esta a fé? Sim, a fé. Porque Deus utiliza-se destes recursos para atender às nossas necessidades. E o amado Mestre Jesus, sabendo dessas nossas limitações, ele, ao dizer que a fé que pode transportar as montanhas, ao ensinar-nos através do Evangelho, que depende de nós, não podemos nos esquecer que o anjo de hoje foi o átomo de ontem. E que nós, um dia, seremos entidades angélicas como o próprio Cristo Jesus. Nós trazemos conosco todas as potencialidades que fazem de Jesus um modelo de vida a ser seguido por nós. Todos trazemos essas potencialidades. E essas potencialidades são desenvolvidas ao longo da eternidade. Mas chega um momento em que nós, depois que nos desvencilharmos daquele ciclo de reencarnações probatórias e expiatórias, nós estaremos numa condição de espíritos felizes, mas ainda não seremos perfeitos. Considerando aqui a escala dos mundos. Pedagogicamente, Allan Kardec classificou os mundos como primitivos, de provas e expiações, de regeneração, de mundos felizes, de mundos divinos ou celestes. Mas quando nós estivermos na condição de espíritos que habitam mundos felizes, não existe sofrimento, não existe dor. E quanto mais nós evoluímos,
ressalta-se que a perfeição é construída por nós mesmos, somos os artistas dessa perfeição. Embora nós não possamos ainda entendermos como é a condição íntima de um espírito perfeito, mas se nós lembrarmos, como diz um provérbio chinês, alguém pode dizer quantas sementes tem numa laranja, mas ninguém pode falar quantas laranjas tem numa semente. Eu estou olhando para entidades angélicas. Vocês estão olhando para uma entidade angélica. Mas essas potencialidades ainda estão em desenvolvimento. E o amado Mestre Jesus nos trouxe aquilo de que nós precisamos para vislumbrarmos aquele sol que representa a verdade plena e absoluta. Por quê? Porque a verdade, simbolizada na lei de Deus, até agora só foi revelada à humanidade em seus 3 aspectos. Nós ainda não temos conhecimento da verdade absoluta, porque nós não temos a capacidade para apreendê-la, para assimilá-la, para internalizá-la tal como ela é. Porque semelhante àquela luz daquele homem que se desvencilhou-se das correntes, que saiu da caverna e que ficou ofuscado pela luz, nós ainda não temos condições espirituais para entendermos completamente a lei de Deus. Mas ele revelou, segundo Emmanuel no livro Consolador, em 3 aspectos, como eu disse. Moisés, a revelação da justiça. Jesus, do amor. Que o Espiritismo, a verdade. Todos nós sabemos de onde viemos. Mas eu gostaria muito de recordar-me das existências anteriores. Será que eu fui um criminoso? Não, mas fui ignorante. Porque nem todos nós cometemos crimes, mas todos nós fomos mais ignorantes do que somos. Será que eu estou sendo um espírito obediente a Deus? Porque ninguém pode alegar mais ignorância do porquê se encontra reencarnado. Muitos de nós, antes de reencarnarmos, participamos de programas. E estes programas foram bem delineados. E quando chegamos aqui, nos esquecemos. Nos desviamos. E aí, como disse muito bem a lição do livro Justiça Divina do Emmanuel, o tempo. Malbaratamos o tempo. Não aproveitamos o tempo. E aí nós ficamos deslumbrados com o mundo à nossa volta e nos esquecendo daquilo que é o essencial, que é construirmos em nós o amor. Alguém quer saber qual é a estatura espiritual em que se encontra? Alguém aqui quer saber que tipo de espírito que é? Analise os próprios sentimentos. Porque os frutos a que o Senhor se refere são os nossos sentimentos. Diz Emmanuel que são os nossos sentimentos aqueles que denunciam os nossos frutos. Porque dos sentimentos nascem os pensamentos. Os sentimentos geram vibrações. Os sentimentos vibram a aura. Mas são os sentimentos que plasmam os pensamentos. Os pensamentos que plasmamos nascem dos nossos sentimentos. Quais são os sentimentos que nós cultivamos? A estatura espiritual é compatível com os nossos sentimentos. E aí, queiramos saber como é que nós estamos, como diz o outro, vamos ver se eu estou bem na fita perante Jesus. Quando alguém me fala na verdade, como é que você reage? Obrigado, meu irmão. Eu precisava ouvir isso. Ou você fala, quem é você para dizer isso? Ou você não fala, mas pensa, atrevido. Quem ele acha que ele é? E quando Allan Kardec, no Evangelho, fala da figueira seca, ele já começa falando dos palestrantes, dos oradores. Meu Deus!
Porque muitos de nós falamos e não vivenciamos aquilo que estamos pregando. Então, para nós, a responsabilidade, ela é significativa, porque devemos esforçar para vivenciarmos aquilo que nós estamos compartilhando, porque só Jesus ensina. E ele também, Allan Kardec, fala dos médiuns. Mas esta já é uma outra história. E antes que eu fale dos médiuns, vamos analisar. Nós não temos controle, segundo Emmanuel, dos nossos reflexos, dos impulsos, aquele primeiro momento que nós sentimos, nós não temos controle disso. Mas quando esse sentimento plasma o pensamento, nós já temos controle. E quando o pensamento é plasmado, nós temos aí os ensinamentos de Jesus para que possamos aferir aquilo que podemos fazer ou não. Então são os nossos pensamentos transubstanciados em palavras e atitudes é que vão denunciando o nosso grau evolutivo, é que vão trabalhando a tessitura do nosso destino. Fiscalizemos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Porque uma vez a palavra dita, não tem como mais você voltar atrás. Existe até um provérbio turco muito interessante que, vez de outra, eu repito para os nossos irmãos. 3 coisas das quais o homem não consegue escapar: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Mas existe um provérbio muito comum que todos nós conhecemos. 3 coisas que não voltam atrás: a palavra dita, a pedra lançada e o tempo. Olha que interessante. E não adianta falar, me perdoe, eu não deveria ter dito isso, mas já disse. Você quer fazer com que uma pessoa tenha traumas? Comece a dizer a ela desde a infância: você não tem noção do peso de uma palavra maldita para uma criança. Você não aprende nunca. Você é burra. Você não vai ser nada. A criança vai se desenvolver com limitações intelectuais. Porque ela começa a internalizar. Ela começa a acreditar naquilo que o outro está dizendo. Porque da mesma forma que a palavra constrói, ela destrói. Ah, mas o pai e a mãe dizem: eu tenho tanta dificuldade de tirar o celular das mãos do meu filho. Tenha regras, porque de 10 anos para cá é a geração alfa, ou seja, a geração da era digital. Nós somos da analógica ou da televisão que você dá tapa nela para ver se melhorava a imagem. Alguém que já deu tapa na televisão? Já, né? Com certeza. Os jovens que me perdoem, viu? Mas ela não chora não, tá? Mas você dava tapa nela para ela funcionar. E antes disso tinha um plástico colorido com 3 coisas: verde, vermelho e azul. Então a pessoa tinha a cabeça vermelha, azul, o pescoço verde, a barriga vermelha, porque a gente colocava na ilusão de assistir TV colorida, denuncia a minha idade, né? É assim. Olha que interessante. Sem falar que você vê a televisão cheia de chuvisco, porque esse tanto de mosquitinho na frente do povo, você não conseguia enxergar direito, né? Então, as crianças de hoje estão no celular. Já a criança com 6 anos de idade usando óculos de 1,75, de 2 graus, de tanto ficar com os dedinhos ali, né? Mas entendem que é uma maravilha. Como é que você vai controlar isso? Filho, agora não. Eu te amo tanto que no momento você não pode usar esse celular. Venha ler com a mamãe este livro. Ou venha ler com o papai este livro. Mas o papai e a mamãe também estão no celular. Aí como é que a criança vai aprender outros valores? Como? Se você não tem disciplina, se você não impõe limites. E nessa internalização a que me refiro, nós também somos vítimas do que nós falamos. Ah, meus irmãos, o pensamento cria. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel trata dessa questão com muita propriedade.
Porque quando você começa a observar os defeitos dos outros, aquilo que você odeia nas pessoas, saiba que você começa a construir aquilo em você. Olha que interessante. Você começa a analisar, nossa, mas o fulano é prepotente, nossa, mas o fulano é vaidoso, nossa, mas o fulano é apegado às coisas materiais, nossa, mas o fulano é ambicioso, mas o fulano é avarento, o fulano é preguiçoso, o fulano é muito pervertido, o fulano é desonesto, o fulano é aqui, de repente você começa a internalizar aquilo. Os estudiosos da ciência psicológica sabem disso. Você começa a internalizar. E quando alguém te elogiar, você vai aceitar? Não. Você vai agradecer e dizer, bondade sua, mas não finge. Isso vai fazer, eu sei que eu sou. Muito obrigado, bondade sua, mas eu sei que eu sou. Não compre o elogio. O próprio Chico Xavier, ele sentia um peso muito grande quando as pessoas elogiavam. Por quê? Era como se deveria corresponder àquilo que elas esperavam dele. Você pode sim tecer uma palavra de incentivo, mas não fique elogiando, reconheça, mas não fique massageando o ego do outro, porque se ele for muito vaidoso, ele vai se limitar a outros conhecimentos, a outras aprendizagens. Quando, referindo-nos aos médiuns, André Luiz estava no centro dos mensageiros, ligado ao Ministério das Comunicações do nosso lar, ele foi conhecer as realidades de alguns médiuns que faliram. E há pouco tempo, lendo uma mensagem dos médiuns que faliram, pasmem, de cada 10, 9 não conseguiram cumprir com os compromissos assumidos. Não percebeu algo muito significativo? E ele, André Luiz, auxiliado por Vicente, o outro espírito também desencarnado, foram conversar com Joel. Joel estava se apresentando no plano espiritual como um velhinho convalescente. Ele disse a Vicente e a André Luiz que ele, antes de reencarnar, foi preparado no nosso lar por técnicos especializados para desempenhar uma missão onde ele teria a capacidade de recordar-se das existências anteriores, bem como ter a clarividência dos outros, entender as experiências dos outros. E o objetivo da sua mediunidade era trabalhar na evangelização dos nossos semelhantes, contribuir com as obras do Cristo. Mas, reencarnando-se, depois de um certo tempo, ele começou a recordar-se dos compromissos assumidos antes no nosso lar. Lembrou-se e ficou muito empolgado com os compromissos assumidos. Mas na casa espiritista onde ele estava trabalhando, ele começou a desinteressar-se pelos trabalhos que eram desenvolvidos, tais como a evangelização, um ambulatório de atendimento aos necessitados, enfim, os trabalhos assistenciais daquela instituição. Ele, por lembrar-se de quem fora na penúltima existência, como por exemplo, um homem que pertencia ao clero chamado Alexandre Pizarro, ele recordou-se do período da Inquisição. Então ele afastou-se dos labores espirituais e foi viajar para identificar aqueles que com ele viveram na existência anterior. E ele descobriu que tal senhor foi o fulano de tal que o perseguira na Inquisição, e que o outro hoje era um camponês, mas que foi um homem muito poderoso e que fora seu benfeitor. Enfim, ele começou a descobrir o que as pessoas eram em existências anteriores e esqueceu-se dos seus compromissos no plano espiritual antes de reencarnar. Conclusão,
terminou seus dias naquela existência como um médium fracassado. Foi para as regiões inferiores e depois foi resgatado e estava sendo tratado lá no centro dos mensageiros. E diz André Luiz que de vez em quando ele tinha crises convulsivas. Ele parava e começava a perceber os quadros dos outros tempos. E ele passava muito mal naqueles momentos. Vejam bem, meus irmãos, quais seriam os frutos que este médium Joel deveria dar para os seus semelhantes? O trabalho digno, os recursos que ele recebera como médium deveriam estar a serviço dos seus semelhantes. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos preocupados e nos questionamos: qual será a minha missão? Sabe qual é a nossa missão? Primeira coisa, objetivo, princípio, o que é principal nessa existência é a nossa autoevangelização. E evangelizarmos é o que diz Allan Kardec: conhece-se o verdadeiro espírita, que é o mesmo que verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz no combate às suas más tendências e na sua transformação moral. Ah, mas eu ainda me considero imperfeito? Sim, nós continuaremos imperfeitos por um tempo. Mas se já identificamos em nós aquilo que deve ser modificado, então comecemos agora. Tenhamos confiança em Deus, que é a fé divina, e confiemos em nós, no nosso potencial, que é a fé humana, porque somos capazes. André Luiz refere uma alavanca poderosa no livro Mecanismos da Mediunidade. Essa alavanca poderosa se chama vontade. Não tem nada que a vontade não vença. Ah, mas eu não consigo. Eu falo que a partir de agora eu não vou falar mal de ninguém. Chego lá em casa e já começo a falar mal da minha sogra. E eu aproveito e falo mesmo. Não pode, meu irmão. Porque a sogra é segunda mãe. Não é verdade? O sogro é segundo pai. Por quê? Porque nós devemos começar em casa. Eu não disse da família de Jesus, José e Maria? Vejam bem, meus irmãos, num determinado momento, quando o rei Herodes mandou matar aquelas crianças com o objetivo de, dentre elas, encontrar o Cristo e matá-lo, o anjo Gabriel apareceu para José e falou assim: pegue seu filho e sua esposa e vão para o Egito. Veja que naquele momento o Senhor do mundo estava sob proteção de um homem. Olha a missão deste homem. Então a nossa missão é cumprirmos com os nossos deveres no seio da família, sermos dignos no nosso trabalho, abraçarmos a nossa profissão com amor, seja ela qual for, esforçarmos para vermos os nossos semelhantes com bons olhos. Olhar para as pessoas com bons olhos não é você deixar de ter discernimento, muito pelo contrário, é ter discernimento, mas não julgá-los. Porque muitas vezes nós projetamos no outro aquilo que trazemos conosco. Aquelas sombras que aqueles homens vislumbraram no fundo da caverna, é este eu que devemos trabalhar. Para que um dia possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse ao estar na presença de Jesus às portas de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? E nesse exato momento, se o amado Mestre Jesus se materializasse em nossa frente, o que nós diríamos a Ele? Será que nós falaríamos como o apóstolo Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Mas se nós fizermos essa pergunta, o que o Senhor vai responder? Tendes o meu Evangelho. Tendes o meu Evangelho. Esforce-se para vivenciá-lo. E é uma construção paulatina. Se você já começa a entender os seus sentimentos, como eu disse, reforçando o comentário de Emmanuel, as nossas reações vão dizer quais são as condições espirituais em que nós nos encontramos. Se nós ainda
Ficamos irritados com a felicidade do outro e se chama inveja. É um sentimento inferior. Mas se nós ficamos felizes com a felicidade do outro, esse sentimento se chama amor. Alteridade, colocar-se no lugar do outro. Será que nós temos condições de avaliarmos o que o outro traz em seus corações? Traz em seu coração? O que os outros trazem em seus corações? Porque muitas vezes nós somos seletivos. Mas, outro dia, alguém comentou: eu não vou em tal lugar, porque em tal lugar só tem gente ruim. E aí eu perguntei: para que serve a luz se não é para iluminar? Faça uma prece e cumpra com o seu dever naquele lugar. Se nós não somos bons para com os nossos, da nossa casa, com meia dúzia de pessoas, como é que nós podemos servir a humanidade? Então, que tenhamos a coragem de entendermos o nosso processo e olharmos para nós mesmos, e ao identificarmos o que trazemos em nós, incompatível com os ensinamentos de Jesus, e falemos para nós mesmos: eu serei melhor com Jesus. Vou trabalhar para ser mais humilde, vou trabalhar para ser mais benevolente, vou cumprir a caridade como a entende Jesus, que está registrado no livro dos Espíritos. Serei benevolente para com todos, serei indulgente para com as imperfeições alheias e perdoarei todas as ofensas. Você consegue fazer isso? Então vai aqui uma quarta observação. Se nós ainda sentimos necessidade de perdoarmos, é porque nós nos sentimos ofendidos. Porque quem nunca se ofende, jamais vai ter necessidade de perdoar. Mas, para começar, nos esforcemos para sermos benevolentes para com todos. Todos. Sejamos indulgentes com todos e perdoemos incondicionalmente as ofensas. Muita paz a todos e que o nosso amado Mestre Jesus seja o nosso guia de sempre. E que assim seja. Sobre a fé que nos liberta a todos, que possamos exercê-la, colocando em prática, né, as nossas atitudes diariamente. Então agora vamos para os recados da noite. Carlos estava fora falando que ainda se encontram pizzas para aqueles que desejam adquirir. A pizza, ela é confeccionada com o objetivo, né, com o intuito de auxiliar nas despesas da casa, que toda casa tem. Então, nós contamos com a presença dos irmãos para que possam, quem gosta de pizza, adquirir. E quem não gosta, possa doar a sobra. É um ato que já podemos começar para eliminar as mágoas.